Agora, Clarinha. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de a que horas você está vendo esse vídeo. Nós estamos aqui no NEC, que é o Núcleo de Estudos Espírita Casa do Caminho, na cidade de Biel, Vienne, na Suíça. Daremos continuidade hoje ao nosso estudo da Gênese. Nós estamos no capítulo 10, que é a Gênese Orgânica. E hoje nós temos a Terezinha como facilitadora desse estudo. Terezinha, seja bem-vinda ao nosso estudo de hoje também. Boa tarde, então, boa tarde, boa noite a todos. Vamos iniciar, então, esse capítulo, né? O capítulo 10 do livro A Gênese. Deixa eu encontrar ele aqui. Está aparecendo aí para vocês? Sim, Ok. Tá. Capítulo 10, Gênese Orgânica. Esse capítulo fala da primeira formação dos seres vivos, princípio vital, geração espontânea, escala dos seres corpóreos e o homem. Então, nós vamos iniciar com o primeiro item, que é a primeira formação dos seres vivos. Item 1. Houve um tempo em que os animais não existiam. Logo, tiveram início. Cada espécie apareceu à medida que o globo adquiriu as condições necessárias para a sua existência. Eis o que é positivo. Como foram formados os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, a partir da existência de um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas de onde surgiu esse casal? Esse é um dos mistérios relacionados à origem das coisas, e sobre o qual só podemos formular hipóteses. Se a ciência não pode resolver completamente o problema, pode, pelo menos, buscar uma solução. Item 2. Uma primeira questão se apresenta. Cada espécie animal veio de um casal primitivo ou de vários pares criados ou desenvolvidos a partir de germes, simultaneamente em diferentes lugares. Então, aqui tem uma nota, né, 112, que é nota do editor, que ele fala o seguinte: duas teorias concorriam quanto à formação dos seres, a epigênese, surgida com Aristóteles, o qual a alma, em sua concepção, forma do corpo, gera o corpo a partir de uma quantidade de substância material amorfa. Amorfa é sem uma forma, né? Então, o que é essa epigênese que ele está falando aqui, que é uma tese do Aristóteles, né? Então, coloquei aqui, a epigênese aristotélica postulava que o surgimento de um novo ente ocorria gradualmente a partir da ação de um princípio que denominou alma, capaz de transformar uma porção de matéria inicial em uma forma organizada e dotada de funções vitais. Então, essa era a tese do Aristóteles, né? Que a partir desse princípio, que ele chama de alma, é que se formaria o corpo. Aí, no século XVIII, surgiu a teoria da pré-formação, o germe, que já possui a forma original, apenas cresce. Ou o desenvolvimento, aqui é outra teoria, e a terceira está aqui, ou o desenvolvimento da forma da espécie pela agregação de matéria, conforme leis naturais da germinação em cada espécie. Esse último sentido, resultante da ciência evolucionista, é a que Kardec considera mais provável. Porque nessa época aqui, a origem das espécies, né, do Darwin estava surgindo, né, estava começando a se divulgar, a aparecer.
Mas Kardec já estava ligado, né? Já estava antenado. Então, entre as três hipóteses aqui, ele ficou com essa última, que é o desenvolvimento da forma da espécie pela agregação de matéria, conforme leis naturais próprias da germinação de cada espécie. Então, está de acordo com a origem das espécies, segundo Darwin. A partir de um germe ali, seres unicelulares que vai desenvolvendo, e surgindo aí as várias espécies, né? Animais, vegetais e tudo mais. Ele partiu desse princípio. Vocês querem falar alguma coisa a respeito disso? Seu Rony, o senhor teria alguma coisa a nos trazer dos estudos que o senhor está fazendo com o pessoal lá do Paulo Henrique Figueiredo sobre isso? Eu acho que o que a dona Terezinha colocou, acho que está bem claro, né? Acho que não tem muito o que colocar aí, né? Eu, no momento assim, não me lembro de algo que pudesse ser destacado além do que foi colocado, né? Tá certo, obrigada. Podemos continuar, então? Então, vamos lá. E esse aqui era o item 2, né? Aqui ele está continuando, né? Ele falou aqui, né, das hipóteses, aí Kardec continua aqui, olha. Esta última suposição é a mais provável. Pode-se dizer que ela resulta da observação. Então, aqui tem outra nota, né? Observação, aqui faz referência à metodologia científica apresentada na época da ciência filosófica da lógica experimental. Kardec afirma que essa hipótese é científica, né? A hipótese da observação dos fenômenos, né? Ele afirma que esse método da observação dos fenômenos é um método científico. E ele chega àquela conclusão daquela terceira hipótese, porque ela é um resultado da observação, né? Com efeito, existe em uma mesma espécie uma infinita variedade de gêneros que diferem por características particulares distintivas. Era preciso necessariamente ao menos um tipo para cada variedade, apropriado ao meio em que devia viver, já que cada um reproduz de forma idêntica a si mesmo. Então, a gente pode analisar aqui a questão da espécie animal, né? Que a espécie humana, a espécie animal, né? A espécie animal, olha, existe em uma mesma espécie uma infinita variedade de gêneros que diferem por características particulares. Então, existe a espécie animal e uma infinidade de tipos de animais, não é isso? Então, tudo bem, gente? Tá claro aqui? Ou alguém quer falar alguma coisa? Para mim está tranquilo. Vamos continuar, então. Por outro lado, a gente vai entendendo melhor à medida que a gente vai lendo, né? Por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo a de um recém-nascido, está sujeita a tantos incidentes. Aqui ainda ele não entrou na espécie humana, viu? Está falando ainda, né? Então, por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo a de um recém-nascido, está sujeita a tantos incidentes que uma criação inteira poderia se comprometer sem a pluralidade dos tipos primitivos, o que dessa maneira ficaria em desacordo com a providência divina. Além disso, se um tipo distinto pode se formar em um local, não há razão para que não possa ser formado em vários outros locais pela mesma causa. Então, o que ele está dizendo aqui? Esses tipos, né, de animais, aí vamos pegar o exemplo dos animais, quando surgiram em muitas partes do mundo, né? Porque se tivesse surgido cada tipo num lugar só,
correria o risco de desaparecer, porque correm tantos riscos, né, no seu desenvolvimento, desde o nascimento até o desenvolvimento, corre tantos riscos de perecer, de morrer, que a criação ficaria comprometida. Então, eles apareceram em muitas partes do mundo ao mesmo tempo, esses seres, né? A partir do germe que foi se desenvolvendo, né? E foram surgindo os tipos, mas no mundo inteiro, não poderia ter surgido num lugar só, né? Como ele fala aqui, olha, a vida de um recém-nascido está sujeita a tantos incidentes que uma criação inteira poderia se comprometer sem a pluralidade dos tipos primitivos. Esses tipos primitivos apareceram em grande quantidade no mundo inteiro, né? Além disso, se um tipo distinto pode se formar em um local, não há razão para que não possa ser formado em vários outros locais pela mesma causa, né? Havendo as condições adequadas, esses seres podem aparecer em muitos lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Nas mesmas épocas. Enfim, a observação das camadas geológicas atesta a presença nos terrenos de formação idêntica, em proporções enormes das mesmas espécies sobre pontos distantes do globo. Então, essas espécies apareceram em pontos muito diferentes do planeta, né? Naquelas mesmas épocas. Olha, terrenos de formação idêntica, né? Porque as condições climáticas e tudo mais eram adequadas para o surgimento desses indivíduos, né? Essa multiplicação tão geral e de algum modo contemporânea, apareceram mais ou menos na mesma época, né? Teria sido impossível com um único tipo primitivo, né? A Então, Clarinha quer falar, Carol Tevezinha, é alguma só encerrar essa ideia, né? Então, se fosse um único tipo primitivo, não haveria essa enorme criação do mesmo tipo em muitas partes do mundo que surgiram na mesma época. Fala, Clarinha. Não, o que eu ia colocar aqui, quando nós estamos falando, pronto, em animais, a parte própria vegetal do planeta, nós vamos perceber, né, que alguns animais existem só em determinado lugar, né? Os elefantes, por exemplo, girafa, assim como algumas espécies até mesmo de felinos que são daquele local e que não se desenvolveram de outro local. Mas aí nesse parágrafo já vem, né, a parte, pronto, o terreno, né, sendo um terreno igual, aí vão desenvolver, vamos lá dizer, raças até mesmo iguais. E sendo já uns terrenos diferentes, aquela determinada raça, ou até mesmo, eu acredito que haja uma adaptação do recém-nascido, né? E isso vale também para as plantas, né? Porque a gente conhece a vegetação é tão diferente, né, de cada lugar. Cada região, ela tem características, já desde o início isso, né? Características próprias para determinadas espécies, né? Tem as condições climáticas, condições de umidade, de calor, de luz, adequadas para cada espécie. Então, tem espécie que se desenvolve em alguns lugares, né? E outras espécies Sim, se exato. desenvolvem em outras, né? Isso até hoje acontece, não é? Sim, 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 continua acontecendo, e não só, né, havendo mudanças, tais que algumas raças de alguns animais, até da vida marinha e tudo, estão sendo extinguidas, outras novas estão aparecendo e outras regressando. É. Muito. Como nós vimos, né, na parte das revoluções, dos terrenos, né, que o Júlio explicou também, Uhum, uhum. quando há aquelas mudanças, tal, que uma região é invadida pela água, por exemplo, os animais vão procurando outros locais para viver, né? E pode falar, seu Júlio. Não, eu só. Desculpe, você interrompeu.
mas eu queria só lembrar uma modificação, uma variação muito interessante que ultimamente tem recebido assim, muitas notícias. É o tigre branco. Ele é específico de um lugar, entendeu? Uma região muito fria. Então, o que alguém citou a palavra adaptação. Aí, não sei se foi a Clara ou a Terezinha que falou Clarinha. adaptação. Pois é. Então, o animal é o mesmo. Agora, por questões migratórias, né, ele vai se adaptando e os terrenos, às vezes, apresentando uma variação ou outra de um outro tipo de mineral que entrou na sua alimentação, no seu cardápio alimentar, então uma geração ou outra aparece diferente, né? Mas, no fundo, são os mesmos. Isso é interessante observar isso. E quando a gente retorna, viu, Terezinha, que você fala, já que você me citou, eu me sinto ofendido com direito de resposta. Então, eu vou só lembrar que na época dessas primeiras aparições de seres vivos, nós ainda estávamos naquele regime de uma só massa geológica, vamos assim dizer. Continentes, né? Um só continente. Era tudo uma terra só. Ok? E isso facilitava também essas migrações, né? Porque o clima era bem igual aqui, tá? Por longas primaveras, o clima era igual, né? Havia uma forma, né, de mais facilitada de migrações. Era só isso, só que a gente... Fala, Zélia. Eu acho que, como o seu Júlio, como ficamos buscamos tantas coisas na internet no capítulo anterior, e fica marcado, no caso, o início da formação da Terra, de tudo. Então, eu não sei, eu acho que, como nós estamos comentando, surgiu no planeta, vamos dizer, todas essas espécies. E com o passar do tempo, justamente com essa mudança climática, até tudo que vimos, eles foram se adaptando, mas não precisamente que tenham iniciado ou surgido em determinada região. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, surgiu bem no início, como nós vimos no capítulo anterior, e com o movimento da próprio planeta, eles foram se adaptando, não é isso? Ou como é, seu Júlio? Eu vejo, dentro da minha cabeça oca, eu vejo assim, tudo faz parte de um conjunto de procedimentos, de modificações, a própria Terra, nos seus movimentos, produzindo condições aqui, ali, acolá, e como eu disse agora, às vezes um animal ele migra para um outro lugar e encontra vamos dizer, um cardápio diferente com um mineral, enfim, um elemento químico qualquer que modifica esse cardápio, ele se adapta, mas sofre as consequências, né? E aí fica mais colorido, menos colorido, né? Como é o caso desse tigre, que ele é quase que albino. São os tigres brancos das regiões altas. Eu acho que está muito claro mesmo, como a Terezinha falou, como nós estamos comentando, graças a tudo da parte dos fenômenos que existiam no próprio planeta, tudo isso foi adaptação, foi questão de sobreviver, de conservação da espécie mesmo. Também Que foi com relação com Kardec fala aqui, né? Uma providência divina mesmo, né? Que animais, né, aparecessem simultaneamente, né, fossem surgindo em vários pontos do planeta, porque até vou ler de novo esse item aqui. Enfim, a observação das camadas geológicas atesta a presença nos terrenos de formação idêntica, né, mais ou menos
mesma época, e Aham. em proporções enormes das mesmas espécies sobre pontos distantes do globo, o surgimento, né? Essa multiplicação tão geral e de algum modo contemporânea, foi mais ou menos tudo, né? Cada espécie mais ou menos na mesma época, teria Correto. sido impossível com um único tipo primitivo, não pode ter sido um único tipo. Tudo concorre para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal em várias partes do mundo, né? Tem outra nota aqui, 114. O raciocínio de Kardec se aproxima dos conceitos, então, ainda recentes na ciência quanto à evolução das espécies propostos por Alfred Russel Wallace e Charles Darwin. Então, olha como Kardec era antenado, né, gente? A teoria de Darwin, né, o livro estava surgindo e Kardec já estava por dentro, né? Então, ele já estava, olha, como o editor, né, o Paulo fala aqui, se aproxima bastante dos conceitos de Charles Darwin e do Wallace, né? Muito bem. Terezinha, Sim? você também citou, você falou uma palavra-chave aí, que eu acho interessante. Além da similaridade climática, né, das condições do terreno, a similaridade em tudo isso, eu acho, não sei se eu estou sendo. é, eu acho que também nós temos que contar com com os chamados cruzamentos dessas espécies, né? E aí algumas modificações, e aí vão podendo também se modificar, entendeu? Aquele Não só os animais, como também os próprios vegetais, que são polinizados, né? Através de outros meios, pelo vento, pelas águas, são polinizados, e aí pesquisado, né? é, é, se Então, transformam. seu Júlio, Né? Aqui, isso que o senhor já está falando, eu acho que é mais já para frente, quando já tem os seres, já tem, né? Que Seria o caso? vão se cruzando. Mas aqui Kardec está falando do início, do surgimento dos primeiros seres. Ele está falando, né? Ele está falando do surgimento dos primeiros seres, né? a Terezinha, Mas impediria, sobre o que será? o senhor Júlio falou aí dos animais estarem se alimentando, né, e com isso se transformando, nós temos aqui no litoral um pássaro que se chama guará, e ele vive nos mangues, e na época do caranguejo ele fica totalmente vermelho. De comer Ele, o ele caranguejo. muda, acho que de tanto comer caranguejo, né? Ele fica Então, totalmente vermelho, né? é, Bate com isso que o senhor Júlio falou, né? A alimentação interfere, né, na É isso mudança, né, aí. das características dele, né? isso Lembrei mesmo. disso aí, quando o senhor estava falando. Aí o E esse Kardec, pássaro, olha, aqui vai uma questão cultural. É esse pássaro que deu o nome à cidade balneária onde nós moramos, Guarapari. Vem daí do pássaro, Guará. Que muito eles bom. circulam, eles voam lá em frente do apartamento, toda hora passando assim na frente da gente, porque tem o canal e o mangue logo na frente. Entendeu? Então tá aí, ó. Aqui, né, Kardec está falando da formação dos primeiros seres vivos, ele está se referindo a isso, né? Então, a formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir por analogia da mesma lei, segundo a qual são formados e se formam diariamente os corpos inorgânicos, né? Os corpos inorgânicos são os minerais, né, a água e tudo mais. À medida que nos aprofundamos nas leis da natureza, vemos seus mecanismos, que a princípio pareciam tão complicados, simplificarem-se e se confundirem na grande lei da unidade que preside a toda a obra da criação. Compreende-se melhor quando se leva em conta a formação dos corpos inorgânicos como seu primeiro estágio. Então, olha só, o primeiro estágio
dos seres vivos, né? São os corpos inorgânicos, né? O primeiro estágio. É toda uma evolução, né? Toda uma evolução dos seres inorgânicos, vai para os vegetais, dos vegetais evolui para os animais. Tanto a evolução do espírito, como a evolução dos corpos também, né? Eles vão se transformando. Muito bem. Terezinha, só um instantinho, eu estava aqui, levantei a mãozinha, você não viu, eu acho, né? Desculpa, eu não vi, Célia. Eu vou pedir permissão para você para compartilhar a tela, porque eu fui buscar sobre isso no capítulo 3. Eu não sei se vocês estão vendo, no Sim. capítulo 3 do Livro dos Espíritos, Formação dos Seres. Eu queria até mudar, ver com vocês que no meu tem a criação. Vocês estão vendo? Capítulo 3, Uhum. criação. No livro que eu tenho aqui, físico, está falando sobre a criação. Depois vocês veem aí qual é que está certo, porque eu tenho uma coisa aqui, que qual está o de vocês aí, tá? Para mim tirar até a dúvida. Depois eu vou ver, eu não vi em outros PDFs. Então, observem que justamente ele, nesse capítulo ele tem falando sobre a formação dos seres vivos. Então, das questões 43 até 49 é muito interessante. Aí vem. Bom, vou lá no. Se vocês acharem melhor, vocês podem ver também, mas observem, ele tem dizendo sobre quando a Terra começou a ser povoada. Mas eu vou me referir no 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha-lhes os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios, aí vem, aí Terezinha, os princípios orgânicos se reuniram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie reuniram-se e se multiplicaram. Então, estava tudo ali. Acho interessante que ele fala posteriormente sobre que tudo vem da mesma matéria. Aí vem continuando, seria muito bom dar uma olhadinha nesse capítulo, viu? Porque é justamente no que ele está se referindo aqui, ao capítulo 10, primeira formação dos seres vivos. Observem. É que na fase em que Kardec escreveu a Gênese, já havia mais conhecimentos, né, Zélia? Já havia Exatamente. E nós mais. sabemos que as duas últimas obras dele simplesmente são desenvolvimento da tese que ele iniciou, né? E como nós estávamos falando, a Terezinha até falou, mas o Allan Kardec estava muito antenado. Todos aqueles daquela época ali, impressionante, que parece que vieram, reencarnaram tudo, esses gênios, estavam ali, todos eles antenados, e É, não tinha esse problema de religião, nem nada, porque eles estavam todos ali. O único objetivo deles era o aprendizado e estar desenvolvendo a sua ideia. Aí vejam bem, na 46, ainda há seres que nascem espontaneamente? Eu gostei desse ponto aqui, tá, gente? Não em si da questão. Sim, porém o germe primitivo, observe, o germe primitivo já existia em estado latente. Observe como ele repete. O germe primitivo já estava no planeta. Sois testemunhas todos os dias deste fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um mundo minúsculo que dormita e que se cria. Acho muito interessante esta parte. E ele vai repetindo no decorrer de todo este capítulo. Podemos conhecer a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não.
todos os vossos cálculos são quiméricos. Não, mas aqui, né, Zélia, aqui já hoje já existem cálculos, né, que determinam a época que apareceu, né, os animais, a época que apareceram os homens, né? Hoje já existe, sim. Uhum. Existem fósseis que supostamente, quando apareceu, né? Uhum. 49. Se o germe da espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem destes? O Então, aí, princípio. desculpa, Zélia, mas aí você vê, aí ele está falando, o germe da espécie humana encontrava-se nos elementos como se. Não, não era o germe da espécie humana, era o germe da vida, germe de seres Exatamente. vivos, né? A espécie humana foi aparecer bem lá depois de uma evolução muito grande, né? A espécie humana foi aparecer. Não é que o germe da espécie humana estivesse ali, não, o germe da vida, dos seres vivos em geral, né? E pela evolução, né, dos seres vivos é que depois, muito depois, apareceu o ser humano, né? Mas é É isso que ele está explicando nesse capítulo, que vem decorrente dos inorgânicos e que tá tudo é uma matéria que ele vai explicando no decorrer do capítulo. Ele está explicando isso. Ah, bem, onde eu parei? Eu fiz a É, pergunta? Eu fiz a é, pergunta? Não, eu me perdi. fez, Hã? fez, fez. fez. Fiz. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si, observem isso. É isso que ele constantemente vai repetir e vai desenvolver no final desse capítulo. Absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo se dá com as diferentes espécies de seres vivos. Bom, era isso que eu queria trazer, porque justamente está se referindo este aqui, e Uhum. observem que está todo incluído neste capítulo e desenvolvido justamente na Gênesis. Obrigada. Eu queria fazer uma perguntinha a todos. Zélia, bota lá na primeira pergunta que você trouxe, acho que não me engano, acho que é a 44. É a Volta, 43. volta lá para mim, por favor. Não, 44 ou 43, onde fala que os princípios, desde que cessou. Aqui esse amarelinho. Os princípios orgânicos se reuniram desde que cessou a força que os mantinham afastados. Aí a minha perguntinha para vocês. Vocês sabem quais eram essas forças que os mantinham afastados nesse princípio todo, nesse começo? Que forças eram essas? Posso arriscar? Vou arriscar. Deve. Foi naquela fase em que o planeta ainda estava naquela ebulição toda, muito calor, gases, né? Então, Olha, essa situação não permitia que houvesse essa coesão, né? Para se formar os seres vivos, não havia condições. É isso? olha aqui, se eu tivesse Dona Terezinha na minha sala de aula, eu ia passar aperto, viu? Porque ela ia ficar sabendo mais do que eu. Aí eu tinha que pedir ou aposentadoria, ou então, eu vou embora, deixa a Dona Terezinha aí respondendo. Exatamente. Então tem que lembrar que essas forças da natureza, né? As erupções, tudo mantinha a coisa, mas estava lá. O mesmo elemento que está no centro da Terra, ele está aqui em cima na superfície. Uhum. Evidentemente que com outras ordenações organizacionais dos átomos. Né? É isso aí. Senhor Júlio, deixa eu falar um pouquinho. Botar um pouquinho de humor aqui. O senhor falou em aluno aí e tal. Eu tenho um ex-aluno que hoje é engenheiro e é pastor.
Ave Maria. Aí, Ave Maria, né? Então, quando a Zélia postou isso daí, ela não chegou lá no Adão, né? Que era a pergunta seguinte, né? Não, Mas não, nós... na verdade ele tem explicando isso tudo, mas eu não quis trazer porque já passamos por isso, porque Sim, vimos no não, capítulo sim, não, anterior. mas eu entendi. Mas No capítulo anterior, o o que eu foco queria aí era colocar... justamente trazer sobre a formação de como surgiram, tá. no caso da parte orgânica e inorgânica, que até os inorgânicos nós vimos quando apareceram todos no capítulo anterior. E foi muito bom estarmos trabalhando e ficamos realmente um bom tempo. E eu gostaria de convidar todos que verão posteriormente esse vídeo, que dê uma olhadinha nos vídeos anteriores, porque realmente foi bem. Conversamos bastante, foi bem desenvolvido e graças também ao auxílio do nosso irmão Júlio, o arcanjo Eu, aí do grupo. Então, e foi por isso, foi por isso que eu chamei a atenção de todos, porque observem como ele desenvolve tudo isso. E ele vem falando, olha aí, olha aqui, tá vendo, o seu Rony, olha? Aí tem dizendo, vai Não, tirando. entendi, Mas eu perfeito, queria entendi. Não, a única coisa falar, que seu eu Rony. queria colocar é o seguinte, que eu não entendo como é que pessoas instruídas, né, com uma formação superior, ainda se fixem a isso, né? Não entendo aí isso que nós estamos estudando agora nesse momento, né? E acreditem que realmente o mundo foi feito em 7 dias, né? E que foi feito um bonequinho de barro, assoprou, se fez o homem, tirou a costela, né? E eles ficam citando, né, capítulo, versículo e tal, ficam, parece que hipnotizados, né, na Bíblia, e não conseguem raciocinar, não aceitam de jeito nenhum, né? Mas sim, assim, Mas eu ainda se tenho, menciona isso? Ainda se men... sim, eles sim, ainda? Eu não tenho acredito ideia, ainda. gente. Ele é pastor, ele é um pastor evangélico, Ah, mas ainda existe isso de Adão e Eva. sim. Tem, Ah, sim. E eu tem? tenho, e nós temos aí conversas aí espetaculares. Ele faz live para mim, eu faço para ele, né? Mas eu não consigo convencê-lo. Mas nós convivemos numa boa. Convivemos. uma hora a ficha vai cair para ele, pode Eu deixar. falei para ele, uma hora se aprende. Mas Terezinha queria falar. Não, não. Olha, vamos continuar? Quer dizer que isso, quer Desculpa aí, dizer que dona essa coisa Terezinha, dos cortar aí a sete tua... dias, esses 7 dias eu estou ciente, mas da vinda do Adão, essas coisas, Eva ainda existe. Porque eu Ó, não tenho ideia, gente. Realmente não tenho ideia. Essa pergunta 40 aí que você deixou dele, ele responde isso, né? É, já tem. Tá muito forte essa ideia ainda, né? Sim, Vamos vamos, continuar, gente? vamos lá. vamos, vamos. 4. Muito bem. Então, foi aqui que eu parei, na 3? Acho que ia para 4, não? É 4 agora. Você já leu a 3, Terezinha, por isso que eu mencionei o Livro dos Espíritos. A química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto. Então, deixa eu ver o 115 e 116, né? Deixa eu terminar a frase. A química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Por suas combinações, eles formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inumeráveis variedades que resultam da interação deles. Então, olha, são esses elementos que formam tudo que existe no mundo, tudo que existe de matéria. Olha aqui. Vamos ver o 115. Desde a organização da química de Lavoisier, no Tratado Elementar de Química, de 1789,
as substâncias elementares passaram a designar as partículas simples e indivisíveis que compõem os corpos, e também sólidas e indestrutíveis, ou seja, os átomos. Atualmente, porém, sabemos que não são sólidos e são compostos por prótons, nêutrons, elétrons, além de outras divisões, né? Então, a evolução da ciência, né, que vai evoluindo nas suas ideias, nos seus princípios, né? E a 116 fala, tem atualmente o nitrogênio, né? Que ele não colocou aqui o nitrogênio, mas hoje já se sabe que tem o nitrogênio também. Muito Ele está bem. se referindo ao azoto, o Azul. azoto, É, não é aqui isso? ele tá falando nitrogênio, aqui, ó. Então, atualmente nitrogênio, azoto. Tá, É o mesmo, é a mesma substância. É. mesma coisa, é isso. Só um instantinho, Terezinha. Eu tô preocupada demais. Eu acho que o nosso irmão Antônio tá doente. É? É. Por quê? Uai, porque ele não tá falando. Boa tarde, Antônia. Antônio, não estamos te ouvindo. Não está, você está mexendo a boca, mas não estamos te ouvindo, não. Não, não estamos te ouvindo. Não, não, não. Então tá. Aí, tá vendo? Eu tô dizendo. Se ele não tá doente, é porque o microfone não funciona. Tô dizendo. Vamos lá, até que ele. Não, não, tá não. Então, até que você veja aí, tá? Tô dizendo, Terezinha, tá vendo? Eu falei, tava aí. Bom, não sei o que tá acontecendo lá. Não tá no mudo, não, viu? Então, nós estamos Então tá, vendo vamos lá. aqui, né? Então, olha, esses elementos aqui formam, né, ó, por suas combinações, esses elementos, por suas combinações, eles formam os corpos compostos, né? Aqui são os elementos simples, que combinando-se formam os corpos compostos. A combinação de dois corpos para formar um terceiro requer a existência de determinadas condições, seja um grau determinado de calor, de secura, de umidade, seja o movimento, o repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas condições não existirem, a combinação não ocorrerá. Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades, características, enquanto que o composto resultante adquire novas diferentes da primeira, né? Quando há essa combinação de dois corpos e dois elementos, eles perdem as suas propriedades para formar uma outra substância. É assim, por exemplo, que o hidrogênio e o oxigênio, que são gases invisíveis, combinando-se quimicamente, formam a água, que é líquida, sólida ou gasosa, conforme a temperatura. Na água, não há mais propriamente dito hidrogênio e oxigênio, mas uma nova substância. Decompondo-se a água, os dois gases tornam-se livres, readquirindo suas propriedades, e não haverá mais água. A mesma quantidade de água pode ser alternadamente decomposta e recomposta infinitas vezes, né? Tá bem claro aqui, né? Aí vem uma coisa que nós vamos precisar conversar, né? Na simples, ele vai falar aqui de duas coisas, de mistura e combinação química. Tem um erro aqui de tradução, viu, Zélia? Na simples mistura, não há produção de um novo corpo, e os princípios misturados conservam suas propriedades intrínsecas, que são simplesmente minoradas, como no caso do vinho misturado à água. Então, é uma simples mistura. Mistura o vinho na água, o vinho continua sendo vinho e a água, estão lá, os dois elementos.
É assim, aqui que está errado, viu, Zélia? Eu não sei se as edições novas já arrumaram isso, tá? É assim que uma mistura de 21 partes de oxigênio e 79 partes de azoto formam o ar respirável, da mesma forma, aqui que está errado, que 5 partes de oxigênio e 2 de azoto produzem ácido nítrico. Então, ele falando aqui que as duas coisas são iguais, não são. A tradução correta, eu olhei lá em francês, a tradução de Portugal está certinha, está desse jeito também. A tradução dessa parte aqui, ó, começando aqui, é assim: assim, uma mistura de 21 partes de oxigênio e 79 partes de azoto formam o ar, enquanto que, é outra coisa, uma combinação química de 5 partes de oxigênio para 2 partes de azoto produz ácido nítrico. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a mistura e o segundo exemplo é uma combinação química. E aqui nessa frase está como se fosse a mesma coisa. Você tem Tá ela errado. aí, Terezinha? Ou você quer que eu coloque na tela? Deixa eu ver se eu Eu deixei vi que ela. você colocou ali, ó. Portugal, ó. Ah, Você tá ok? ali, ó. A Gênesis Portugal, ó. Tá na tua tela. Então, mas agora eu não vou conseguir pôr. Aqui, Terezinha, tá aqui, ó. A Gênesis Portugal tá aqui no Foxit. Deixa eu ver. Participante. Então, para mim não está aparecendo, você acredita? Então, peraí, deixa eu. Ai, peraí, Terezinha, então, peraí, deixa aqui. Ela Antônio. está bem no ponto. É uma pena, porque está bem no pontinho. Eu Eu deixei vou lá bem. buscar, eu vou buscar porque isso é muito importante, tá? É muito importante que isso ocorra. E como também foi tudo. Portugal, né? Portugal, capítulo 10. Agora, não sei se nas edições novas eles arrumaram isso, né? É, porque tem isso também. Agora sim, certo? Agora. Oi, Antônio, boa tarde. Oi. Boa tarde. Eu esqueci de falar boa tarde, que eu entrei atrasado, por isso que eu estava quieto. Uhum. Ah, por isso, né? Não, Aqui, na verdade não. vai lá. Aí. É, eu tenho que buscar, então. Eu não sei, eu não tenho a ideia eu tenho que ir, então. Abri, Gélia, abri, peraí. Tá aí marcada a tua? Tá, espera um pouquinho, acho que agora eu vou Antônio, conseguir. porque nós estamos vendo aí um errinho. A Terezinha falou que tem um erro aí de tradução. No item 5, Antônio. Deixa eu ver se agora eu consigo pôr, peraí. Não, aqui é do. É que você precisa sair, Zélia, para eu poder achar o. Eu saio. Pronto aí. Aqui, ó, consegui. Ó, aqui está o trecho, olha, que eu Sim. coloquei. É assim que uma mistura de 21 partes de oxigênio e de 79 partes de azoto formam o ar respirável, enquanto que, aí vai falar de outra coisa, que uma combinação química, que ele não fala da combinação química lá na tradução, né? Enquanto que uma combinação química de 5 partes de oxigênio e 2 de azoto produzem o ácido nítrico. Tá Só um aqui. instantinho. Senhor Júlio, ou então, Elza, você poderia ler, por favor, em francês? Posso Deixa eu... ler? Já. Por... Olha lá. Ah, Certo, é só ajeitar aqui para eu poder enxergar melhor. Certo. quer que eu aumente? Comme il en est du vent, Aqui, olha, aqui, Ele está começando lendo, aqui, Terezinha. né, ele não está lendo, é aqui, começa aqui, certo, assim, c'est ainsi qu'un mélange de 21 parties d'oxygène et de 79 parties
d'azote forme l'air respirable, tandis qu'une combinaison chimique de 5 parties d'oxygène sur 2 d'azote produit l'oxyde nitrique. Pronto. Então, aí você está vendo também, Elza, vocês que estão aí, vocês passaram, vocês dominam o idioma? Modestamente. Então, pronto. Então, está de acordo? Sim, é assim, assim Vou que... botar o de Portugal. Quer ver o de Portugal, gente? Isso. Olha aqui o de Portugal, ó, aqui, ó. Tá aparecendo, não? Tá. Tá vendo? Tá vendo? Volta, Terezinha, se No me francês? permite, Isso. volta lá no texto francês, que eu É teria melhor uma no francês, observaçãozinha. isso. Não, eu teria uma observaçãozinha para fazer aqui. Apareceu? É que aqui diz o seguinte, olha, assim que uma mistura, um melange, uma mistura de 21 partes, e depois lá embaixo ele fala que uma combinação química, né? Essa mistura, talvez aí seu Rony e o Antônio, o Dilson, pessoal que também é versado aí nas ciências, mistura e combinação química não seria quase que a mesma coisa? Que a partir do momento que você encosta, você coloca... No começo, antes ele fala que a mistura é uma coisa, ela não muda as propriedades dos elementos. Pessoal, ainda em relação à nota 115, é isso? Não, isso aí está no item 5. Item 5, tem nada a ver com o nitrogênio, não, né? Deixa eu falar só uma coisinha. Antes o Kardec explica que mistura não modifica as propriedades dos elementos misturados. A combinação química modifica. Quando há combinação, os dois elementos que se misturam perdem as suas propriedades para formar um terceiro elemento. Na mistura, eles não perdem as suas propriedades, são duas coisas diferentes. Uhum. Terezinha, bota, por favor, da de Portugal. Oi. Eu não estou entendendo qual que é exatamente o local do Item erro. 5, Não, item mas 5, exatamente... página 198. Não, eu estou aqui, Zé, mas eu não estou entendendo, porque eu saí fora também, né? Qual que é o problema? É erro de tradução, é isso que vocês estão É falando? isso. Exatamente aonde? No item 5, no final do item 5. No Finalzinho do final do item. item 5. Isso. Olha como a Zélia, aqui na tradução de Portugal. É assim que uma mistura de 21 partes de oxigênio e 79 partes de azoto forma o ar respirável, enquanto que uma combinação Ah, de 5 partes de oxigênio e 2 de azoto produz... E aqui ele fala aqui, olha, quando há combinação, os corpos componentes perdem as suas propriedades características, né? Enquanto que o composto, que é a mistura, né? Que resulta adquirir... enquanto o composto... Onde que está aqui? Na água... Onde ele fala do vinho, né? Então, como mistura, ele dá exemplo da água e do vinho, que mistura, mas ele continua sendo vinho e continua sendo água, né? É a mistura. Mas quando a combinação, os dois elementos perdem as suas características para formar uma terceira. É isso. então, enquanto assim, ele se refere da mesma forma, né, Terezinha? Tá aí? Então, como está aqui, respirável enquanto uma combinação química que 5 partes de oxigênio e 2 de azoto produzem o ácido nítrico. Isso. Pronto, tá. Então, ao invés de, gente, da mesma forma, enquanto uma combinação química. Ele está falando de duas coisas diferentes, uma coisa diferente da outra. E na tradução lá do FEAL, está como se fosse a mesma coisa. Tá como que? Assim?
Formam um ar respirado da mesma O que forma aconteceu aí, gente? que produzem o Terezinha? ácido. Caiu, Terezinha? Ah, tô aqui. Ô, gente, então não é Terezinha, não. Peraí, alguém está acontecendo alguma coisa aí. Então, entrou uma Não. pessoa agora. Não, É, fui eu que li aqui em voz alta, uhum. porque a pergunta é se houve erro de tradução. A tradução Isso. está diferente. Se o senhor ler a tradução da FEAL e ler essa tradução aqui de Portugal, você vai ver que está diferente. Uhum. Não, é assim que essa mistura parte do azoto forma o ar respirável, enquanto que uma combinação produz o ácido nítrico. Aqui está igual. Não, o que produz o ácido, isso aí não é o erro, não está aí, seu Júlio. O erro está que ele não aqui, olha. Da mesma forma que 5 partes, aqui não está assim, enquanto que uma combinação química, aqui não está nem a combinação química. Ele Tá. Vamos lá voltar no francês. Por favor. Ali, aí, ó. Tá vendo como é que tá? Aí. Que uma mistura. Olha, então, olha só, vou na minha compreensão. É então que uma mistura de 21 partes de oxigênio e 79 partes de azoto forma um ar respirável, enquanto que uma combinação química de 5 partes de oxigênio sobre 2 de azoto produz o ácido nítrico. Essa é a tradução. Exatamente. Mas na tradução que está aqui, ele bota da mesma forma. Você reparou, seu Júlio, que aqui no começo ele fala da mistura, melange. E aqui, no segundo exemplo, ele fala de combinação química. Mistura e combinação química são duas coisas diferentes. Na mistura, os dois elementos que se misturam não perdem as suas propriedades. Na combinação química, os dois elementos que se misturam perdem as suas propriedades para formar um terceiro elemento. Uhum. Não, e no caso nem aparece a combinação química, nem aparece. Nem tem a combinação química. Nem tem. Na Tandis une combinação química. tradução da FIAL não tem a combinação química. Não tem a combinação química. Bom, então tá, vamos seguir adiante. É muito bom que possamos também. Eu tinha me esquecido, sabe, Terezinha, de buscar sempre comparar as outras edições, principalmente de Portugal e das outras. Nesse tempo todo, geralmente eu faço isso. E foi muito bom que você chamou a atenção, eu vou enviar isso para Lucas. Tá, vamos seguir então, gente. Então tá tudo certo aí? Já entenderam que a Terezinha estava se referindo? Por isso que é bom estarmos sempre vendo das outras edições e principalmente a original em francês. Tá. Tá, Então, vamos lá. seguir então. A composição... Alguma coisa a acrescentar, gente? Pronto. Então tá. Terezinha, ok? Alguém mais? Pronto. Então tá, Terezinha. A composição e a decomposição dos corpos ocorrem por causa do grau de afinidade que existe entre os princípios elementares. Então, 117, Kardec faz uso de termos próprios da química do seu tempo. Os átomos de ferro, por exemplo, se unem por uma atração, então chamada coesão. Há uma atração entre moléculas de diferentes naturezas, atribuem os químicos a combinação. E para distinguir de coesão, a designam pelo nome de afinidade. Então, Carvalho, Joaquim, Lições de Filosofia Química em Coimbra, 1850. As substâncias constituídas de um só tipo de átomo, acho que geram aqui, né? Geram os corpos simples. E aqueles pelos de diferentes natureza
corpos compostos, certo? Então, vamos voltar aqui. Não, Para- Terezinha, na verdade aí não é gera, não é normal mesmo. Eram considerados corpos na época que o átomo Ah, é? foi, Tá na bom. época que o átomo foi descoberto, se imaginava que era uma substância, que era um corpo simples. Hoje nós sabemos que não é, muito menos as partículas, Certo. que ninguém sabe nem o que é matéria. Verdade. Bom, então a composição e a decomposição dos corpos ocorrem por causa do grau de afinidade que existe entre os princípios elementares. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca do oxigênio e do hidrogênio. Mas se colocarmos em contato com a água um elemento que tenha maior afinidade com o oxigênio que o hidrogênio, a água se decompõe. O oxigênio é absorvido, liberando o hidrogênio e não há mais água. Então, as combinações, composição, decomposição, né? Ele está falando disso. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, ou seja, pela combinação de uma quantidade determinada dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, é preciso uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, né? O H2O. Então, mesmo que se pusesse nas mesmas condições uma proporção maior de um ou do outro, dos dois gases, só a quantidade necessária seria absorvida e a excedente ficaria livre. Se em outras condições houver duas partes, aqui é oxigênio, viu, gente? Se em outras condições houver duas partes de oxigênio combinadas com duas de hidrogênio, no lugar da água em comum teríamos o dióxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? Que é um líquido corrosivo, entretanto formado pelos mesmos elementos que a água, mas numa outra proporção. Então, a água é H2O, né? 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. Se houver duas partes de oxigênio combinadas com duas de hidrogênio, né? Aí nós teremos água oxigenada, que é um líquido corrosivo, né? São as combinações. Então, aqui também tem um errinho, viu, Zélia? Aqui, Eu estou escrevendo para o Lucas. Aí o oxigênio também está. tá. É porque aquele pôs, ó, duas partes de oxigênio, de hidrogênio com duas de hidrogênio, tá vendo? Ele repetiu Ah, tá, aqui, repetiu. hidrogênio. É o oxigênio aí, tá? Tá. Gente, eu posso contar uma historinha pequena? Pode. É interessante, porque nós estamos aqui estudando a história do espiritismo, as intromissões, as coisas que aconteceram lá na 1800 e antigamente. Eu me lembro, isso na década de 50, eu era estudante diria, do segundo grau, né, lá na minha cidade natal, e eu me lembro que teve um dia, a estudantada foi levada para o auditório, porque ia ter uma conferência de um cachoeirense ilustre também, né? Era um cachoeirense que, como todos nós, ilustres, né? Eu, Roberto Carlos e outros mais. Então, esse cachoeirense, ele na conferência, vocês sabem o que ele falou? Que o futuro do petróleo era desaparecer, porque eles já estavam pesquisando o motor a água. Isso em 1950 e lá vai Pedrinhas, ok? 1950 e tal. Bom, eu ouvi aquilo, eu nunca esqueci essa história, porque depois eu fui entrar justamente nessa área de geologia. Falei, gente, mas não é possível. E agora já se fala nisso, já se fala em motor a água, entendeu? Já existem coisas aí. Mas a única coisa que eu sei é que esse ilustre cachoeirense, cientista naquela época, nunca mais eu ouvi falar desse cidadão. A história que ele contou, eu nunca mais esqueci.
mas eu também nunca mais tive notícia, não sei porque depois, logo em seguida, saí e tal, mas nunca mais tive notícia. Isso eu estou contando essa história porque eu me reporto aqui na leitura entusiasmadíssima que eu estou indo do livro aqui, né? Que a gente já comentou, e que a gente vê os personagens sumirem, porque, não sei, desapareceram, ou fizeram desaparecer, não sei. Mas a gente vê uma nota dessa em que conta que, colocando uma parte, a água se decompõe, forma o hidrogênio, que hoje é um combustível, né? E que na época da guerra também foi um combustível, né? Hidrogênio, o famoso gasogênio. Meu pai, ele dirigia um carro a gasogênio. Botava lá carvão, mas aí tirava do carvão, parece. O homem precisa ir um pouco devagar, porque se não houver evolução moral, né, seu Júlio? Exatamente. Entram as ambições, aí é que está, por isso que eu me reportei aqui aos nossos livros. Entram as ambições, enfim, o que a gente leu lá, a gente tem lido, e aí detona tudo, né? As bombas de hidrogênio, né, seu Júlio? Exato, é isso aí. O homem, ele não sabe usar as coisas totalmente para o bem, né? Então, exatamente. Exato. Obrigado. Essa é, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resulta de um reduzido número de princípios elementares, combinados em proporções diferentes. Realmente é um grande laboratório da natureza, né? Um número reduzido de princípios elementares, as combinações são tão numerosas, né, que formam todos os corpos da natureza, com a combinação desses poucos elementos, né? Fala, seu Adilson. Eu acho que remete a esse assunto, nós estamos falando da lei de gravitação do Isaac Newton. Lá ele fala, abre e fecha aspas, a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e pelo inverso do quadrado da distância entre os corpos. O que eu vi aqui, eu acho que é interessante isso. Mas eu não sabia há muito tempo sobre isso. Isso mesmo. São as forças da natureza, né? Assim, aqui ele vai dar um exemplo disso que ele falou aqui, né? Que alguns elementos combinados dão resultado aí de numerosos elementos da natureza, né? Assim, o oxigênio combinado em certas proporções, como o carbono, o enxofre, o fósforo, forma o ácido carbônico, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão lugar aos óxidos de chumbo, tais como o litargírio, o branco de alvaiade, o mínio, que são venenosos. O oxigênio com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda cáustica, a potássia. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cálcio, ou pedras calcárias, tais como o mármore, o giz, a pedra de batimento, as estalactites das grutas, unidos ao ácido sulfúrico, formam o sulfato de cálcio ou gesso, e o alabastro ao ácido fosfórico, o fosfato de cálcio, base sólida dos ossos. O hidrogênio e o cloro formam o ácido clorídrico, né? Que nós temos, né, na nossa digestão, o ácido clorídrico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio, o sal marinho, né? Então, né, os mesmos elementos combinados de formas diferentes dão origem a uma infinidade de outros elementos, né? E realmente é um grande, imenso laboratório, né?
Todas essas combinações e milhares de outras obtêm-se artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química e se produzem espontaneamente em grande escala no imenso laboratório da natureza. A Terra, em sua origem, não continha essas matérias combinadas, mas apenas seus princípios constituintes volatilizados, como o seu Júlio já comentou, né? Estava tudo volatilizados na atmosfera, né? Quando as terras calcárias e outras tornaram-se pedregosas no passar do tempo e foram depositadas em suas superfícies, não estavam totalmente formadas, mas no ar encontravam-se em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Estas, precipitadas por efeito do resfriamento e submetidas ao domínio de circunstâncias favoráveis, combinaram-se segundo o grau de sua afinidade molecular. Foi então que se formaram as diferentes variedades de carbonatos, sulfatos, etc., a princípio dissolvidos na água, depois depositados na superfície do globo. Supondo que, por uma causa qualquer, a Terra volte ao seu estado primitivo de incandescência, tudo isso se decomporia. Os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são voláteis se volatilizariam. Posteriormente, um segundo resfriamento levaria a uma nova precipitação e as antigas combinações se formariam novamente. Essas considerações mostram o quanto a química era necessária para a compreensão da gênese, né, a origem de tudo, né? Antes do conhecimento das leis da afinidade molecular, era impossível compreender a formação da Terra. Essa ciência esclareceu a questão de um jeito novo, como a astronomia e a geologia fizeram por outros pontos de vista, né? Que nós já vimos, já conversamos bastante. Na formação dos corpos sólidos, um dos fenômenos mais notáveis é o da cristalização, que consiste na forma regular que certas substâncias assumem ao passar do estado líquido ou gasoso para o sólido. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Todos conhecem os cristais de açúcar Candy, né? Que eu pus aqui, ó. Cristais de açúcar Candy. Né? Esse aqui. Todo mundo está vendo? Uhum. Tá? Os cristais de açúcar Candy, os cristais de rocha, que é esse aqui, olha. Cristais de rocha. Bonito, né? Esse é o mais conhecido que vemos assim, principalmente para vendas. É, Lindo, lindo. muito bonito, né? Parece uma joia, né? Cristais de rocha ou silício cristalizado, que são prismas de 6 faces que terminam em uma pirâmide. Também hexagonal. O diamante é carbono puro ou carvão cristalizado. Só que o seu Júlio já falou para nós, né? Que o diamante é o carvão cristalizado, né? Ele saiu, né? E Ele saiu o saiu. seu Júlio, É, o né? seu Júlio saiu e a Elza também. Bonito, né? A transformação, né? Que coisa linda que é a natureza, né? Essa química toda, né? E eu pus aqui por minha conta o cristal do gelo, que é tão bonito, né, gente? Olha, é É lindo, né? lindo, é lindo. Muito Aqui no bonito. inverno se usa muito, as crianças botam tudo na janelinha. Aí também, né, Clarinha? Bota também na janela?
e fica pendurando, como é que se chama aquele negócio que fica pendurando, que coloca, esqueci, mobile, né? Móvel. Muito Móvel, É, bonito, lindo pêndulo. isso. eles colocam tudo aqui na janelinha, Terezinha. É bonito, né? É bonito. E está falando isso que você falou agora. Os desenhos que se produzem sobre os vidros no inverno são devidos à cristalização do vapor de água sob a forma de agulhas prismáticas, né? A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas infinitamente pequenas para nós não deixam de ocupar um certo espaço, ligadas umas às outras pela atração molecular. Elas se arranjam e se justapõem conforme sua forma exige, de maneira que cada uma tome seu lugar em torno do núcleo, ou primeiro centro de atração, para constituir um conjunto simétrico, né? Então, isso aqui a gente pode entender assim, né? Olha, começa pelo centro, né? Começa aqui no centro, depois os demais vão se cristalizando e se unindo ao núcleo, né? Para formar a figura. Muito legal. Para nós é mais fácil isso, né, o Clarinha, no inverno. Quando aparece na própria janela. Nossa Senhora, coitada, viu, Terezinha, do pessoal que fica assim no inverno, que sai 6 horas da manhã cheio de neve aqui, que tem que raspar tudo para poder sair o raspar. E Clarinha que dirige, né, Clara? Tirar toda aquela neve ali do A gente vidro. E, aqui, nossa Senhora! E é né, obrigado aqui tirar, aqui no nosso edifício é obrigado, cada um fica responsável por semana para limpeza. Então, tirar com a pá, colocar sal, aqui se usa muito sal no chão no inverno. Aqui a onde eu gente estou não chega a ser assim, embora esteja bem perto da Serra da Estrela, né? Mas aqui o que acontece é a chamada geada. Uia! Então, fica assim, os campos, né? Fica tudo branco. aqui no Brasil tem geada também. Fica tudo Tem branquinho, 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 algumas branquinho. regiões tem Chega a geada, brilhar, assim. entendeu? Porque vem o sol, aí começa a brilhar aquilo tudo, justamente os cristais, né? Lindo. E você Geada está já aí no vi. interior, né, né, Clarinha? Está no Aham. interior, aquela plantação toda branca. Ah, é muito Isso, lindo. é, aqui é. Aqui Bonito. é assim. É bonito, né? É bonito. Ô, Tony, fala alguma coisa que estou preocupada. Eu acho que acho que Clarinha passou a dor dela para tu. Não, 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 Zé. Acontece o seguinte, eu não tinha percebido que eu tinha entrado aqui e o meu microfone estava... Eu estou com um problema aqui com o meu sistema, que quando eu inicio ele, se o microfonezinho já sai Ah, lá tá. um X em vermelho e eu vi esse vermelho. Agora aplicou um mim, não tá aparecendo vermelho, está aparecendo preto. Então o que acontece? O meu som está cortado. Aí, como não está aparecendo vermelho, eu olhei lá e estava tudo bom aqui na barra de baixo, né? Hum. E aí eu percebi que estava o X. Aí você tem que fazer o reinício do sistema. Ah, eu Por isso vi que que você agora eu estou saiu. com. Foi aquele que aconteceu. Aí me perdi na sequência, mas eu queria Hum. dizer, já que eu não falei nada, só um pouquinho aqui para. Eu acho que nós vamos. Nós já Aliás, estávamos preocupadas. do número 9 até aqui, já daria para a gente ficar aqui alguns anos, só pensando, tentando entender. É O 9 verdade. então, só o 9 aqui, eu já estava relendo aqui. Mas o fato é o seguinte, essa obra é interessante, que a gente sempre tem que ter em mente, quer dizer, agora nós estamos num outro tipo de Gênesis, né? Nós acabamos de sair de um tipo de Gênesis, né? Nós encerramos o capítulo da Gênesis física da formação do planeta. Agora aqui é a Gênese orgânica. E quando o Kardec coloca isso aqui, quando ele coloca, não, quer dizer, aqui é a Gênese, os milagres e expedições segundo o Espiritismo. A gente sempre tem que ter em mente uma outra Gênese que marcou a nossa, que marca a nossa mente por milhares de anos já, porque a gente vem e volta, vem e volta, vem e volta, vai saber quanto tempo nós estamos aqui, que é a Gênese que fez paradigma por milênios de anos, né? Que é a Gênese hebraica, sem
ortodoxa das religiões, porque a Gênesis hoje, a Bíblia hoje vista como um grandioso livro, um livro que requer estudo de toda a ciência, de todas as correntes que tem como a palavra de Deus, que já começa o equívoco aí, né? Isso não existe, Deus jamais né? Então é um negócio assim muito, chega a ser assombroso para a nossa ignorância, mas a gente vai. Aí a gente está vendo aqui o tempo todo falando da química, dos elementos simples, elementos compostos, e a palavra substância, aqui ela é usada a todo instante. Por exemplo, aqui no item 9 diz o seguinte: mas no ar encontravam-se em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Meu Deus do céu, que substâncias primitivas são essas? É aquela substância primitiva que o homem, através da sua ciência ainda tão pequenininha, tão vesga, tão arrogante, procura descobrir. Ou seja, a substância simples do universo. Vai cair aonde isso? Eu me recordo que recentemente, você fazendo no final de uma aula, você fez uma pergunta, eu falei, pelo amor de Deus, eu não estava presente, eu tinha saído correndo. Mas eu vi depois o vídeo, você fez a pergunta sobre a metafísica, né? O que era metafísica, né? E aqui, vendo essa palavra substâncias primitivas, me faz lembrar a mônada de Leibniz, mas não é a única substância simples, vamos dizer assim, ou primitiva, cogitada por um filósofo, por um cientista, que se fala em Leibniz, acho que morre lá, não tem nenhuma referência maior que se possa falar de conhecimento científico do que essa criatura, nem mesmo Newton, nem mesmo, aliás, tanta história disso aí. Mas eu lendo aqui, meu Deus do céu, e a gente até se priva um pouco de aprofundar muito, porque a gente termina se meio que se perdendo, né? Mas essa palavra aqui, substâncias primitivas, do 9, porque ele fala que vamos dizer que a Terra, que todas essas substâncias que foram surgindo, à medida que a Terra ia tomando esse formato que está hoje, criando as condições para que existisse a vida, etc, 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 vamos dizer que essa substância estivesse tudo no ar, né? Aí onde ele faz referência à substância primitiva. Aí depois, no parágrafo seguinte, que são 2 parágrafos apenas, aí ele sugere uma hipótese apenas para efeito de dialética, e aí temos que deixar a nossa cabeça ainda mais doida ainda, né? Vamos dizer que tudo isso voltasse a zero. Não é assim que se processa na natureza, né? Que a Terra surgiu, o buraco negro, sei lá que buraco foi, se era negro, se era branco, que é a história, e ela vai até a extinção. Nós sabemos que ela extingue. E isso é uma certeza que a ciência, cientificamente já existe hoje. Mas esse processo involutivo, ou de voltar atrás enquanto os elementos estavam tudo lá em substâncias primitivas no ar, é impossível, né? Então, deixa a coisa assim tão distante da nossa capacidade do entendimento mas a gente, graças a essa doutrina extraordinária que abarca o universo, que chama-se doutrina espírita, única, singular na história do nosso planeta, vai nos fazendo aos pouquinhos sonhar. Então, já falei demais para quem estava meio doente, né, Zé? Vamos parar Seu por aqui. Odilson, Mas é interessante. Eu li aqui que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, as regiões que não há muita geada no Sudeste, né? Era isso que eu queria falar, reforçar aí sobre a geada. tá certo. É isso aí, Zé. Só isso. Vamos Obrigada. botar em Eu frente. tinha que escutar a tua voz, a de vocês aí, senão, seu Odilson, principalmente aí, caladinhos. Estamos aqui, estamos atentos. A coisa é muito, como é que, Realmente, muito é como nós motivante. havíamos comentado da uranografia. Esses capítulos são tão excepcionais que A só propósito, Zé, nós vemos da unidade o tempo todo, lá do for. 11, né? Do item 11 está aqui.
perpassando quase todos os itens da Gênesis, né? É, A é unidade e a impressionante. variedade, né? A Da unidade e a diversidade. variedade, né? Caridade. É. Impressionante. Porque só mesmo aqui um químico, um biólogo e tudo isso, imagine como seria rico. Mas a gente vai também aprendendo, né, não? Mas é E aí vem impressionante. Zé, e aí vem o Dilson não, vem o Júlio e começa a colocar a teoria da conspiração aqui. Aí a coisa piora mais ainda. Eu não sei se o Júlio viu em algum desses vídeos na internet. Eu já vi dezenas deles. De carrinhos do Zé da Silva, lá, do Zé Ruela, lá daquele municípiozinho, lá não sei da onde, do, fazendo essas coisas, esses motores movidos a algo. Você já viu isso, Júlio? De carro, de Eu já motos, vi. eu já vi dezenas. É, é. Já ouvi falar que eles existem por aí. E a propósito, viu, Júlio? A propósito, existe É, um personagem científico de grande interesse e que nos desperta uma curiosidade enorme nesse particular, que é o Tesla. Nós conhecemos o carrinho, né? é. E essa criatura aí que diz que, até eu não sabia recentemente, fiquei sabendo, que diz que ele é, como é que fala? Autista. Mas a história por trás desse cientista, que teve uma história grande até no campo é super assim. A gente só tem que ter o cuidado para não pirar o cabeção, né? Pois muita gente pira, mas é o nosso mundo, né? E aí, quando a Terezinha diz que o homem não está preparado para usar essa. Não é que ele não está preparado. Aqueles que não estão, não querem, porque é através dessa forma que eles vão explorar o resto da humanidade. E daí entra a grandeza de uma doutrina como essa que nos educa do ser mais simples, mais carente de educação formal. É possível de começar a ler esse livrinho aqui e ir entendendo as coisas devagarzinho e aplicando na sua vida, né? Porque no final das contas, a loteria que nos espera, a gente já sabe qual que é, né? O progresso, a felicidade, aí só vai sair por isso mesmo. Não tem nada fácil, não. É. É a produção do Terezinha, bem. vamos na próxima semana com Antônio, Zélia, item 12, não é Zélia, isso? Zélia, deixa eu terminar só esse item, o 11. Isso, Não terminou É, ainda, porque eu não Zé. me lembro mais, eu me perdi. Eu estou aqui Tá, Você está perdida. quase no tá finalzinho. acabando, tá é, acabando. É, terminar o item 11 só, Culpa né? sua, você por mandou falar? favor, eu não me perdi, Terezinha, desculpa. A cristalização só ocorre em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais não pode acontecer. O grau da temperatura e o repouso absoluto são condições essenciais. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo as moléculas afastadas, não permite a condensação, e que, com agitação, impossibilitando o seu arranjo simétrico, elas apenas formarão uma massa confusa e irregular, não havendo, portanto, a cristalização propriamente dita. Então, nós paramos aqui, né? No item No item 12. 11. Isso. É, vamos 12, próxima semana é o Antônio. a partir daqui, ó, item 12, viu, Antônio? Certo, Pronto. Terezinha. Então, gente, vocês me permitem, eu agradeço a Terezinha, a todos que estão e que estiveram conosco. Gostaríamos de perguntar se alguém tem alguma coisa, alguma reflexão para nos deixar referente ao estudo para finalizarmos a nossa gravação. Então, até a próxima semana, Terezinha, merci. Até a próxima semana com o nosso irmão Antônio Café com Leite. Até lá.